Inspeção de painéis trifásicos. Para iniciar uma inspeção, verifique a placa de identificação do painel, etiqueta colada na caixa e na placa dos componentes, onde deve-se conferir a tensão de alimentação e o número de fabricação ou pedido de venda. Através destas informações, verifique o diagrama elétrico que acompanha o painel ou solicite cópia à Ebara. Realize uma inspeção visual no mesmo, verificando se não existe poeira, pequenos insetos como formigas, cupins ou aranhas, ou animais, como ratos, cobras, rãs e sinais de componentes aquecidos ou queimados. Todos os painéis possuem sua parte de potência e de comando elétrico. A parte de potência é por onde a carga é alimentada e circula a maior corrente, identificada pelos cabos com isolação na cor preta. Os principais componentes são contatores, disjuntores, fusíveis e relé térmico. Já os componentes de comando são acionados por baixa corrente e, como o próprio nome diz, realizam o controle da parte de potência, sendo eles: chave seletora, bobina de contator, contatos do relé térmico, relé de nível, relé falta de fase, chave boia, programador horário, LEDs sinalizadoras, transformador de potencial, entre outros, sendo identificada pelos cabos com isolação na cor vermelha. Com o painel devidamente desenergizado, realize um reaperto de todos os contatos dos componentes do painel. Dando prosseguimento com a inspeção, devemos verificar os seguintes itens. Lembrando que estas verificações devem ser efetuadas por um profissional devidamente habilitado e qualificado. Observação: para testar o comando elétrico, recomendamos desconectar o motor do painel, para evitar repiques de partidas ou aguardar pelo menos 15 minutos entre partidas. A energia está chegando no quadro de comando? Para isso, utilize o multímetro. Os fusíveis disjuntores estão em ordem? Esta verificação pode ser visual, porém pode ser necessário uma confirmação com auxílio do multímetro. O relé térmico está armado ou desarmado? O relé de falta de fase está com o LED aceso? O relé de nível está com os dois LEDs acesos? A chave seletora está na posição manual ou automático? Houve alguma modificação visual na fiação ou componentes do quadro de comando? Existe algum fio ou cabo solto dentro do quadro de comando? Existe algum sinal de aquecimento dentro do quadro de comando? Existe algum comentário ou histórico de problema anterior? Efetue a regulagem da sensibilidade do relé de nível. Realizadas as verificações, substitua os componentes defeituosos e teste novamente. Para regulagem, identificação e substituição de componentes danificados, seguir os seguintes procedimentos. Relé de falta de fase. Desligue a entrada de energia do quadro de comando. Desligue os disjuntores ou solte os fusíveis e localize o relé de falta de fase. Retire o relé do quadro de comando. Coloque o alicate amperímetro na escala de continuidade. Verifique se os contatos estão coerentes com o diagrama do relé, 11 e 12 fechado e 11 e 14 aberto. Depois energize o relé com as 3 fases. A LED verde deverá acender e logo em seguida a LED vermelha também vai acender. Observação: durante o teste energizado, o potenciômetro da sensibilidade deverá ser regulado para 50% de seu range. Os contatos deverão mudar. 11 e 12 estará aberto e 11 e 14 estará fechado. Se a LED verde estiver acesa e a vermelha apagada, está faltando alguma das fases, ou o relé está com problemas e deverá ser substituído. Relé de nível. Desligue a entrada de energia do quadro de comando. Desligue os disjuntores ou solte os fusíveis e localize o relé de nível. Retire o relé do quadro de comando. Coloque o alicate amperímetro na escala de continuidade, verifique se os contatos estão coerentes com o diagrama do relé, 11 e 12 fechado e 11 e 14 aberto. Depois jampeie os contatos EI, ES e ER. Energize as bobinas do relé. As duas LEDs deverão acender, verde e vermelha. Os contatos deverão mudar. 11 e 12 estará aberto e 11 e 14 estará fechado. Se o resultado do teste for este, o relé estará em perfeito funcionamento. Caso contrário, o relé estará com problemas e deverá ser substituído. Observação: durante o teste energizado, o potenciômetro da sensibilidade deverá ser regulado para 50% de seu range. Desligue a entrada de energia do QC, desligue os disjuntores ou solte os fusíveis e localize o contator. Retire o contator do quadro de comando, coloque o alicate amperímetro na escala de continuidade e verifique se os contatos de força estão abertos. Em caso positivo, energize as bobinas do contator. Os contatos deverão fechar. Observação: pode ocorrer de os contatos do contator estarem com problemas. Neste caso, com o quadro de comando energizado, realize o startup da motobomba
e verifique se na saída do contator estão passando as 3 fases, RS, ST, RT. Se o resultado do teste for este, o contator está em perfeito funcionamento. Caso contrário, o contator estará com problemas e deverá ser substituído. Relé térmico. Desligue a entrada de energia do QC, desligue os disjuntores ou solte os 3 fusíveis e localize o relé térmico que geralmente está acoplado no contator. Pressione o botão frontal pulsante para resetar o relé térmico. Energize o quadro de comando novamente, ajuste uma corrente abaixo da corrente de operação do motor no relé térmico, através do potenciômetro. Aguarde alguns minutos para o relé atuar e observe se desligou a bomba. Caso venha a desligar a bomba, o relé estará ok. Caso não desligue, o relé estará com problemas e o mesmo deverá ser substituído. Observação: após os testes, regule o relé térmico para a corrente de trabalho do equipamento. Fusíveis. Com o quadro de comando energizado, meça a tensão nas entradas e nas saídas dos fusíveis. Caso as tensões de entrada e saída aferidas estiverem iguais, os fusíveis estarão funcionando corretamente. Caso estiver faltando alguma das fases na saída dos fusíveis, há problema em algum dos fusíveis. Neste caso, desligue imediatamente o quadro de comando e utilize o multímetro na escala de continuidade para verificar qual fusível está com problema. Após as aferições dos componentes elétricos do quadro de comando, quando colocado em funcionamento e o mesmo não ligar a bomba, alguns itens deverão ser averiguados. Sensibilidade do potenciômetro do relé de falta de fase. Sensibilidade do potenciômetro do relé de nível. Aferir se todos os eletrodos do relé de nível foram instalados e estão ligados corretamente. Verifique se o painel foi devidamente aterrado, pois sem o devido aterramento, o relé de nível não irá permitir o acionamento. Caso a chave seletora esteja na posição automático, verifique se a boia foi instalada, se está corretamente ligada aos bornes e se está operando de forma correta. Caso a manutenção seja feita em campo e não tiver peças de reposição para substituição imediata e o cliente não puder ficar sem o fornecimento de água, pode ser feito um jumper no relé ou no componente que estiver apresentando problemas. Porém, esta será uma ação emergencial, sendo que o mesmo ficará sem a proteção do componente danificado e jampeado, podendo ter como consequência avarias de grande porte ou até mesmo a queima do mesmo, sendo necessário o restabelecimento da proteção no menor período de tempo possível. Além de toda a operação, neste momento emergencial, ter de ser assistida para monitorar qualquer anomalia, como por exemplo, alteração na corrente de trabalho no motor, onde o equipamento deverá ser desligado imediatamente. Desta forma, estará atuando de forma manual a proteção automática do componente danificado. O jumper sempre será entre o contato comum e o contato aberto.